Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Que golaço que o Lázaro fez, o moleque tem talento e o técnico Paulo Souza enxergou isso nele e vetou totalmente a saída do mesmo. Em relação à inveja dos antes, né? Os caras estão igual o Zeca Pimenteira em cima do Paulo Souza. Milton Neves, diretor do Corinthians, que não tem nada a ver com o Flamengo, falando do Paulo Souza, que ele não vai durar, que não pode tirar o celular do jogador. Os caras não estão acostumados com profissionalismo. E esse ano o Paulo Souza vai calar a boca deles. Em relação ao Léo Pereira, nosso zagueiro, pediu para sair do time do Flamengo e o Flamengo ainda não respondeu para o Cruz Azul a oferta de 27 milhões e meio de reais em relação ao Gabigol. O ex-técnico interino Maurício de Souza rasgou elogios para ele e para o elenco do Flamengo. Essas e outras vocês vão encontrar agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, falando do Paulo Souza, uma curiosidade, né? Ele vetou a saída do Lázaro, enxerga com muito bons olhos o desempenho do atleta. Ele pegou um relatório, segundo o jornal O Dia, e falou pro menino, chamou ele num canto, conversou com ele, falou que confia nele, vetou a saída dele, porque ele estava especulado para ir para o Huddersfield, lá dos Estados Unidos, e ele disse que o que o Lázaro precisa é amadurecimento físico. E isso, galera, é uma boa ele enxergar isso no menino, que a gente sabe que tem talento. Acompanho o Lázaro desde a época que o meu pai era vivo, e meu pai também rasgava elogios ao Lázaro. Sabemos do potencial do menino, a gente viu ele jogar um Mundial pelo Brasil e dar um Mundial ao Brasil, saindo do banco, fazendo gol na semifinal, fazendo gol na final. Então, galera, gostei que ele vai dar moral para a base, e o primeiro a ter moral é o Lázaro. Ele falou que precisa sim do amadurecimento físico, precisa melhorar a parte física, mas que se o problema fosse técnico, aí sim seria um grande problema, porque a parte física é fácil de sanar essa situação. Então, gostei bastante dele enxergar isso no Lázaro, e a gente sempre fala, a gente precisa de um substituto pro Arrascaeta. E o Lázaro é esse cara. Agora, quando ele vai estar pronto? Aí a gente tem que aguardar. Vocês viram o golaço que o menino fez, né? No começo do vídeo aí. O moleque arrebentou, deixou o Felipe Luiz no chão, deixou o Noga no chão e depois deu só um toquinho desconcertante para tirar o goleiro Hugo de ação. E lembrando, ele já está treinando com um time profissional. Então eu achei uma boa, gostei dessa filosofia do Paulo, né? De enxergar também os meninos da base. O cara é bastante trabalhador. Então ele acompanha o profissional e também acompanha a base. E o Lázaro é um desses meninos que ele está acompanhando, uma joia nossa. Então, por isso, ele vetou a saída, porque enxerga bastante potencial no atleta Lázaro. E nação rubro-negra, sobre o mercado da bola, em relação ao Léo Pereira, segundo o jornalista Rafa Belmonte, ele pediu para ser negociado, ele quer ir jogar no Cruz Azul do México. O Cruz Azul fez uma oferta de 27 milhões e meio e o Flamengo ainda não respondeu sobre essa situação. A verdade é a seguinte, o Flamengo vê que está com muito pouco zagueiro. Rodrigo Caio é sempre uma incógnita. O Bruno Viana, ele saiu. O Noga não tem oportunidade. Vamos ver se com o Paulo Souza ele vai ter mais oportunidades, porque é um jogador que tem uma boa saída de bola. E aí a gente fica ali dependendo do Davi Luiz, do Gustavo Henrique e de um jogador que não quer ficar, que é o Léo Pereira. Já demonstrou isso. Então, galera, eu negociaria ele por esses valores de 27 milhões e meio, tá? Sendo que o Flamengo não é detentor de 100% do passe. O Flamengo detém 80% e o restante está fatiado. Então é aquela situação, o clube ofertou, sendo que o Flamengo ainda vai ter que dividir esse dinheiro. E o Flamengo está sem zagueiro, então por isso que o Flamengo ainda não respondeu, tá? Pode ter uma resposta em breve. Eu liberaria o jogador, já que ele não quer jogar e também não tem bastante simpatia da torcida. Se fosse um cara ali que igual o Michael, aí já é outros 500. Mas em relação ao Léo Pereira, cara, ele quer ir embora, a oferta é quase o valor que a gente pagou dele, entendeu? Então eu não perderia essa oportunidade. Sempre falei, não venderia o Michael, mas o Léo Pereira eu com certeza venderia. Queria saber a sua opinião, coloca nos comentários. O cara tá com vontade de ir, libera o cara, meu camarada, ainda mais sendo o Léo Pereira. Mas temos que ir com voracidade ao mercado, porque se só vender e não contratar, fica complicado, mas quero saber a sua opinião, coloca por favor nos comentários. E nação rubro-negra, os antes estão de olho grande
no Paulo Souza, estão com medo, com certeza, porque as declarações deles são sempre negativas sobre o novo técnico do Flamengo. Ah, não vai durar, não sei o quê. Então vou falar especificamente sobre o Milton Neves e também o diretor de futebol do Corinthians, que não tem nada a ver com o Flamengo, não esquece o Flamengo, o Roberto de Andrade. Parece que o Corinthians não aprende, né? Na época do André Sanches, ele chegou, o André Sanches falou que o Jorge Jesus não ia durar aqui, que não ia conseguir encaixar o esquema tático, não sei o quê, e deu certo. Parece que os caras não aprendem. Porque o Roberto de Andrade, no Arena SBT, falou que ele não vai durar muito. Vou até ler o que ele falou aqui, ó. Ele vai demorar menos do que um trem na estação lá no Flamengo. Com essa mentalidade de dar bronca, chicotada, tirar o telefone e mandar todo mundo almoçar. E o Milton Neves falou a mesma coisa. E esse aí não vai durar muito lá no Flamengo, não. Caraca, não pode ver um cara profissional que os caras começam a meter um malho. Bom é o Renato Gaúcho, que marcava treino e nem ia. Ou nem marcava treino. Aí é legal, né? É o Rogério Ceni, é o Domenech. Quando chega um cara profissional para botar todo mundo nos eixos, fazer cobranças, ponto, para bater o dedo ali para saber a hora que entrou, a hora que saiu, aí o cara não presta. O que presta é o cara que é amigão do jogador. Pelo amor de Deus, se não existe esse profissionalismo no Corinthians, não venha falar do Flamengo. É inveja? É o quê? É porque o Corinthians, a receita do Corinthians é metade da do Flamengo praticamente no ano de 2022? Não tem sentido isso. Os antes deviam olhar para o próprio clube. O Milton Neves devia olhar para a dívida aí do Atlético, que é de mais de 1 bilhão. Mas isso todo mundo fica caladinho. Quando é o Flamengo, repercute pra caramba. Pra mim, o nome disso é inveja e é olho gordo. Tá secando o nosso treinador. Mas não adianta não, porque aqui tem profissionalismo. O cara é profissional. E aí, se Deus quiser, quando ele triunfar, aí os caras vão ter que engolir as próprias palavras. Mas queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham desses caras tão invejosos em cima do técnico Paulo Souza? Será que o Paulo Souza está pegando tão pesado? Ou será que os caras não estão acostumados com o técnico profissional? E na nação rubro-negra, o ex-técnico interino ali, o auxiliar direto do Renato Gaúcho, era o Maurício de Souza. Ele foi desligado do time do Flamengo, mas numa entrevista ao Charla Podcast, não é porque ele saiu do Flamengo que ele vai tacar o malho, tá? Porque ele sabe que são profissionais, o Flamengo com certeza pagou tudo direitinho a ele e outros clubes vão enxergar nele um bom técnico e vão com certeza contratá-lo. Ele vai ter um belo futuro como treinador. Ele revelou que os jogadores do Flamengo são bastante profissionais, que o maior segredo rubro-negro é o profissionalismo dos jogadores. E, lógico, isso a gente pode enxergar agora nessa alta cobrança aí do Paulo Souza e os jogadores felizes, né, com isso, porque eles querem um alto desempenho. E diante dessa situação, ele falou especificamente do Gabigol. Rasgou elogios, falou que o cara não é o que enxergam por aí, ele não é marrento, ele é um cara maneiro no dia a dia e que ele é bastante profissional. Um cara ali que chega cedo nos treinos, não reclama de nada, faz tudo o que pedem. Então a gente pode ver o Gabigol dentro de campo com uma postura, sendo que na verdade, no dia a dia, a postura dele é diferente, porque dentro de campo, centroavante, meu amigo, para mim tem que ser marrento, não adianta. Vocês lembram como é que era o Romário? O Adriano também era um cara brabo dentro de campo. O cara que é centroavante, se ele não se impor diante dos zagueiros, os zagueiros com certeza vão o engolir. E aí o Gabigol tem que manter aquela postura de mal dentro de campo, mas fora de campo é um cara maneiro, gente boa, trata as pessoas bem e não tem nada dessa marra que ele tem. Dentro de campo é uma pessoa, fora de campo é outra pessoa. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!